Tenho marcenaria aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu comecei no ramo da marcenaria trabalhando para o meu pai. Meu pai começou com marcenaria nos fundos de casa, ele cresceu bastante, passou por várias crises, igual a gente está passando, crise do país, imposto e não sei o quê, e tudo muito incerto, tal. Meu pai venceu várias crises. E a marcenaria dele cresceu bastante. Eu me formei em arquitetura e trabalhei com ele durante 9 anos. E eu faz tudo na marcenaria dele. Eu vendia, projetava, acompanhava a obra, comprava material, fazia tudo. E meu pai gerenciava a produção ali, é claro, né? E eu comecei a vender muito, comecei a aplicar técnicas no Instagram, estudei, eu fiz o que vocês estão fazendo aqui hoje, eu estudei sobre o Instagram e as nossas vendas dispararam muito. E meu pai, só que ele não queria crescer, ele já estava com toda a vida dele, com a vida feita, com a vida ganha, né? E eu queria muito aumentar as vendas e tal, e aí a gente chegou à conclusão que era melhor eu abrir a minha marcenaria. E nisso já se passaram 8 anos, eu abri minha marcenaria, depois o meu marido veio trabalhar comigo. E a gente foi ali profissionalizando, tinha muita venda na época em relação ao que tinha antes, né? Aumentou assim exponencialmente, tipo assim, da noite pro dia. Então eu enfrentei muitos problemas com esse crescimento. Todo crescimento ele gera desordem, ele gera bagunça. E eu já comecei a minha marcenaria com 5 marceneiros, 5 ajudantes, 1 gerente de produção. Então eu tinha 11 funcionários, todos homens, eu era a única mulher. Eu não tinha projetista, não tinha vendedor. Então assim, basicamente, no começo ali da minha marcenaria, eu continuei sendo a faz tudo, só que sim, com um volume de vendas muito maior. Eu praticamente não tinha vida e com 6 meses de marcenaria, eu pensei em desistir. E depois de muitos anos, as pessoas continuavam sempre me fazendo essa pergunta: você já pensou em desistir? Pois é. Várias vezes isso já passou pela minha cabeça, porque parecia que a montanha de problemas era maior do que eu. Parecia que eu não ia dar conta de resolver tudo aquilo. Parecia que eu nunca ia conseguir ter um cliente satisfeito. Parecia que eu nunca ia conseguir entregar uma obra no prazo. Parecia que eu não ia dar conta. Só que daí foi aí que eu conheci Jesus. Então aí tudo mudou. Eu entendi que eu merecia o melhor dessa terra. Eu entendi que eu era merecedora de sucesso, eu entendi que eu era merecedora de ter uma vida próspera. E aí eu comecei a correr atrás do prejuízo. Literalmente correr atrás do prejuízo. Eu lembro que no primeiro ano que eu abri a minha marcenaria, chegou ali o mês de dezembro, eu não tinha vida. Oi, primo! Eu não tinha vida e os serviços estavam ficando atrasados, sabe? Eu não estava dando conta, mesmo com tudo aquilo de marceneiro, eu não tinha psicológico, né? Eu não tinha organização, eu não tinha gestão, eu não sabia delegar, tal. E aí eu passei um dezembro, assim, um final de ano inteiro, praticamente sem comer, sem dormir, não queria sair de casa, não queria passar Natal, Ano Novo com ninguém, eu queria que acabasse logo para eu voltar para casa, para eu pensar. Eu dei férias para os colaboradores e eu continuei trabalhando e eu terceirizava e achava gente para resolver o problema e tal. E eu tinha que entregar uma obra antes do Natal. E eu falei assim, eu vou precisar enfrentar, né? Vou precisar ter forças. Graças a Deus, Jesus me segurou no colo e eu tive forças para enfrentar a cliente. Eu falei assim, por que você quer tanto que eu termine? Você vai passar festa de fim de ano? Como que vai ser? E ela falou assim, não, é porque eu não moro em Campo Grande, que é a minha cidade, né? E eu só vou estar aqui até tal dia. E eu preciso fazer a mudança do meu filho, porque esse apartamento é para o meu filho, eu não vou estar aqui, eu já vou ter ido embora para minha cidade. E eu preciso fazer a mudança dele. Gente, Jesus, em sua infinita misericórdia, eu tirei uma força, por isso que eu falo, a força que a gente precisa para vencer, ela tá dentro de nós. Eu tirei uma força, não sei de onde, e eu sempre peço para Deus, me dá as melhores ideias, me coloca as pessoas certas no meu caminho, me dá os melhores insights. Eu tive a brilhante ideia de oferecer para ela, de fazer a mudança do filho dela. Eu falei, mulher, vai para sua cidade, então, tranquila. Eu vou precisar de mais alguns dias para finalizar esse apartamento. Eu não vou dar conta de finalizar até essa data que você precisa. Então, me dá mais alguns dias e eu faço a mudança do seu filho. Pois eu fiz a mudança do filho dela.
Fui atrás do frete, fui atrás das caixas, fui atrás de canetão para poder anotar nas caixas que era o que é. Isso, eu tava com um filho pequeno, era o Felipe, né? Era o Felipe, logo que eu abri minha marcenaria era o Felipe. Eu não tinha babá. No dia da mudança, eu não tinha com quem deixar o Felipe. Eu tive que resolver tudo por telefone sem sair de casa, porque ele tava comigo, ele era pequeno, não tinha com quem deixar. E eu consegui, só aqui, ó, e vai e chega, e chegou no prédio, e sobe, e não sei o quê, e vai lá, e peguei a funcionária da minha casa, falei, vai lá, ajuda ele a subir, não sei o quê, não sei o quê. Deu tudo certo, sabe? Então você, que assim como eu, estava pensando em desistir, ou está, né, pensando em desistir, você precisa entender que a força que você precisa, ela já está dentro de você. Só que você precisa ativar essa força. Você precisa acessar essa força. Eu vou aqui pegar um versículo. Que veio aqui na minha cabeça. Ó, esse mesmo, 1 João 4:4. Filhinhos, sois de Deus e já os tedes vencido, que é o quê? Você já venceu seus inimigos, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é a semente da prosperidade que está dentro de você do que esse seu pensamento negativo. Maior é o que está em você do que as pessoas que estão falando, do que o inimigo está usando pessoas para falar que você não vai conseguir. Maior, como é que é? É o que está em vós do que o que está no mundo. Ou seja, você tem uma força dentro de você que ela é maior do que todos os seus problemas. Ela é maior do que todas as adversidades. Ela é maior do que todos os seus inimigos e ela é maior do que esses pensamentos intrusivos que você está tendo aí, esses pensamentos negativos. Existe uma força dentro de você. Você só precisa ativar. Você só precisa sair dessa coisa cabisbaixa aí que você tá para isso aqui. Peito erguido, ombro aberto, cabeça erguida. E ir para o campo de batalha. Ativa essa força que está em você. Acessa essa força que está em você. Renova a sua fé. Por isso que tem que ler a Bíblia todo dia. Por isso que é para meditar na palavra noite e dia. Por isso que tem que fazer o devocional todos os dias. Tem que ativar a nossa fé. Na hora que a gente acorda, o inimigo vem para cima. Se você não pega um versículo, se você não pega uma palavra positiva, você só fica pensando coisa ruim. E olha só, gente. Quando você pensa coisa ruim, quando você pensa que você não vai conseguir, o que acontece? Você não consegue, você atrai aquilo que você pensa, você atrai aquilo que você está sentindo, você atrai aquela emoção. A gente precisa criar casca para direcionar o nosso pensamento. Mas só que eu não consigo direcionar o meu pensamento sozinha, eu preciso ter alguma coisa para eu ler. Eu preciso ter alguma foto para eu olhar, por isso que todo mundo fala, tem que ter moral dos sonhos, tem que olhar para aquilo que você quer, tem que lembrar aquilo que você quer para sua vida, defina o que você quer, senão você não vai ter, e olha para aquilo, mentaliza aquilo, agradeça por aquilo antes de você ter, que tem na Bíblia também falando. É que agora eu não vou lembrar o versículo para poder procurar aqui, se alguém lembrar aí, me avisa. Que tem o versículo que, assim como você imagina na sua alma, assim você é. Assim como você imagina na sua alma, assim você é. E o inimigo, ele tenta laços e embaraços o tempo todo, ele não desiste. Você tá aí, você que tem a semente da prosperidade, você que é filho de Deus que criou o mundo, você que é filho do mais poderoso que já existiu no universo, tá aí deixando o inimigo aqui, ó. Você que é filho do Deus vivo, você que tem dentro de você a força que você precisa, a força maior é o que está em você. Você, com tudo isso, está desistindo e o inimigo não. Ele que é um derrotado, ele que é um fracassado, ele que é um Zé Ninguém, ele que só quer o mal, que só veio para roubar, matar e destruir, ele não desiste. E você que tem a maior força do universo, tá pensando em desistir?
Que é isso, Brasil? Imprime esse versículo aqui e fica olhando para ele todo dia, já que não tem o hábito de fazer devocional, não tem o hábito de ler a Bíblia, não tem a Bíblia em casa, então tá. Pega esse versículo aqui, imprime, só ele fica lendo ele todo dia. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, você já venceu ele. Você pensa que o inimigo ganhou na sua vida? Não, você já venceu, você venceu. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo, é maior o que está em você. A força que você tem é maior. Entendeu? Deu até sede aqui. Se você não desistir, sabe o que acontece? Os sonhos da sua família vai ser realizado, os seus sonhos materiais vão ser realizados, os sonhos do cliente vão ser realizados através do seu trabalho, você vai servir o próximo através do seu trabalho. Entende? Desde que você saiba fazer bem feito, né? Desde que você pare de fazer sempre as mesmas coisas e buscar resultados diferentes, aí não tem como, aí a conta não vai fechar. Mas quando você adquirir novos hábitos, quando você sair da bolha, quando você adquirir novos conhecimentos, começar a andar com outras pessoas, você vai começar a fazer coisas diferentes, o que vai acontecer? Você vai ter resultados diferentes. E aí o inimigo coloca na sua cabeça, e se não der? E se não der? E se não der? Mas e se der? O que acontece se a sua marcenaria der certo? O que acontece? Você vai conseguir ter um plano de saúde, você vai conseguir colocar seus filhos numa escola melhor, você vai conseguir fazer uma viagem mais legal, vai conseguir ir para uma praia, vai conseguir ir para onde você quiser, para uma neve, para uma Disney, visitar um parente, conseguir comprar uma bicicleta para todo mundo andar de bicicleta. Hoje em dia qualquer coisa que você vai comprar é caro, né? É caro. Então, e se der certo? Gente, vocês não têm noção da força do pensamento nosso. A gente atrai aquilo que a gente pensa, tá? Então, se você, tipo assim, se você tem medo de dar tudo errado, você vai atrair para que dê tudo errado. Então, ao invés de você ter esse pensamento negativo, você tem que ficar pensando, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. O que eu vou fazer para dar tudo certo? Porque você tem que ter um pensamento alinhado com uma ação. Só o pensamento não vai fazer nada. É igual as pessoas falam, se Deus quiser, se Deus me der, Deus já deu, Ele já fez a parte dele, você só tem que fazer a sua. E no pensamento é a mesma coisa, não adianta ficar só pensando, tem que ser um pensamento alinhado com uma decisão, nossa, acho que eu tô gritando, né? Alinhado com uma decisão e alinhado com uma ação. Tem que estar tudo alinhadinho ali, tem que estar tudo debaixo do mesmo propósito, entende? E o universo vai entregar para você a energia que você está sentindo. Então, assim, enquanto você ficar aí cabisbaixo, achando que vai dar tudo errado, realmente vai dar tudo errado. O que você está fazendo para dar certo? Porque, olha, para fazer dar errado, as pessoas estão fazendo um monte de coisa. E aí eu te pergunto, o que você está fazendo para dar certo? Porque para dar errado, é precificação errada, é contratação errada, é funcionário que manda mais que o dono, é funcionário que não produz e o dono tá vendo e não faz nada. As pessoas negligenciam, as pessoas sabem o que tem que ser feito, mas elas negligenciam. Então já tem um monte de coisa que você está fazendo para dar errado, né? Um monte de retrabalho, sempre os mesmos problemas, sempre as mesmas reclamações dos clientes, sempre a mesma reclamação da sua esposa, sempre a mesma reclamação do seu esposo. Para dar errado você já está fazendo um monte de coisa. E o que você está fazendo para dar certo? Fala aí, vou deixar vocês refletirem. Para fazer errado, você já está fazendo um monte de coisa. Para dar errado, você já está fazendo mesmo. E para dar certo? O que você está fazendo para dar certo? Tá tentando aumentar a venda? Tá tentando cobrar mais caro? Ou o cliente faz um orçamento e você já vem com um monte de desconto? Ou na hora do fechamento ali, você está com tanto medo de fechar, de perder aquele serviço, que fala, não, deixa que eu te dou, deixa que eu te dou. Ah, você quer isso aqui? Não, eu coloco para você. Ah, mas você quer mais gaveta? Eu coloco para você. Ah, mas eu queria tanto uma porta de vidro aqui. Não. Deixa que eu coloco, deixa que eu não sei o quê. Até quando você vai aceitar isso para sua vida?
Até quando você vai ver a sua empresa não te dando dinheiro, você com o mesmo salário do seu colaborador? E o colaborador tá com a vida plena, com a vida tranquila, trabalha só até 6 horas, tem férias, 13º, tudo garantido, FGTS, INSS, tudo garantido. Você não tem garantia nenhuma. E aceita ter toda essa responsabilidade pelo mesmo salário do colaborador. Quando que você vai fazer alguma coisa para dar certo? Para você parar de ter esse pensamento? Reflitam. Reflitam. Porque é claro que somos falhos, não é assim porque, nossa, porque ela está na igreja todo domingo, porque ela lê a Bíblia todo domingo, ela não vai pensar em desistir? Não é bem por aí. Só que quando você tem um pensamento positivo, quando você consegue produzir pensamentos, você não desiste, você muda a rota. Quantas vezes eu vi meu pai mudar a rota na marcenaria dele? Eu já mudei também várias rotas na minha marcenaria. Eu mudei o público que eu atendia, mudei a forma de atender, eu mudei a estratégia de venda. Você muda a rota, você não desiste. Você altera o caminho, você muda o caminho, você muda a atitude, mas você não desiste. Entende? Alguém aí no começo da live não falou que estava fazendo móveis para vender na Shopee? Foi o que o meu pai fez para sair da crise. Quase não tinha loja de móveis planejados aqui na minha cidade. E aí começou a chegar as lojas de móveis planejados, as marcenarias começaram a falir. E aí o que meu pai fez? Ele abriu uma loja de móveis soltos. Ele abriu uma loja, eu cuidava da loja, tinha 14 anos, eu ia pra loja com a minha mãe. Começou aqui no bairro, depois ele aumentou, foi pro centro, tinha um monte de coisa, cama, estante, cômoda, tinha muito, cama, bicama, umas estantes lá que ele fazia, deixava pronto lá e vendia pronta entrega. Ele se reinventou para manter no mercado, passou a crise, aí depois decolou, daí eu fui trabalhar com ele, etc e tal. Mas eu trabalhava na loja, ficava lá, atendendo telefone, anotando, tinha promissória naquela época. Então, não existe desistir, gente, existe mudar rota, existe mudar estratégia, existe mudar hábitos, existe mudar mentalidade. Não vos conformeis com esse mundo, Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não existe você querer desistir. Muda o rumo, muda a mentalidade, muda a roda que você senta, muda as pessoas que você anda, muda os seus hábitos. Para de assistir coisa ruim, começa a assistir coisa boa. Para de assistir só tragédia, tragédia, tragédia. Entende? Ontem, uma pessoa falou assim: Rita, parece que a marcenaria é tão tranquila assim como você prega, né? E eu falei pra ele, não é. É porque eu tô aqui pra falar de coisa boa, mas às vezes eu falei, não tive oportunidade, às vezes, de compartilhar, mas eu tenho as mesmas dificuldades que vocês, gente. Eu tenho as mesmas dificuldades. O tamanho do problema é você que dá o tamanho pra ele. É você que dá. O problema, ele tem o tamanho que você dá pra ele. Então, tipo assim, eu vou ficar chateada porque aconteceu sei lá o quê, porque um colaborador entrou na justiça. Eu posso até ficar chateada durante um dia. No outro dia, eu já tô, correndo atrás de corrigir os outros. Mas eu tô aqui, sorrisão, daqui a aqui. Eu vou ficar me lamentando, chorando, não sei o quê, ai, que ele, não sei o quê, que ele, não sei o que lá. A culpa é minha. A culpa é minha. Vocês acham que eu nunca tive ação trabalhista, gente? Ou vocês acham que eu vou deixar de ser positiva aqui na internet porque eu tô cheia de problema para resolver? Eu sei que eu vou resolver. Se eu não resolver, o meu marido resolve, minha equipe resolve, não sei quem resolve. Alguém vai resolver. Não existe problema irresolvível. Ah, eu vou morrer, que meu problema é irresolvível. Problema empresarial. Não tem que seja irresolvível. Existe essa palavra, acabei de inventar a palavra. É claro que se for um problema de saúde é outros 500. Estou falando de problema empresarial. Ai, que entrou na justiça. Vou fazer o quê? Vou ficar chorando aqui. Ai, gente, olha, entraram na justiça aqui, estão pedindo tanto. Última vez que pediram 150 mil, ganharam 9.
E eu vou ficar chorando? E todos os meus alunos sabem disso. E depois, é porque às vezes eu comento mais com o aluno do que em live, né? Mas, gente, não é fácil. É que às vezes eu tô passando essa impressão de ser fácil. Não sei por que ele teve essa percepção. Você percebe? Cada um tem uma percepção de uma coisa. Mas eu não tô aqui para dizer que é fácil, não. Que minha marcenaria, ai, é tudo lindo, é tudo perfeito. Nossa, todos os clientes são satisfeitos, eu não tenho reclamação, é tudo entregue no prazo. Se algum dia eu falei isso, me perdoe, porque eu não lembro de ter falado isso. Eu não lembro. Então, se foi uma questão de percepção dele. Passei essa impressão, às vezes, sem querer, porque eu não tô aqui para dizer que é fácil. Porque senão eu não precisava de eu estar aqui produzindo conteúdo se fosse fácil. Não é fácil, gente. Qualquer empresa. Não é fácil, não é. Como que foi o comentário? Quem estava na live de ontem viu, ele falou alguma coisa. Às vezes até ele tá aqui, né? Ele falou assim, Rita, parece que a marcenaria é tão leve, você prega de uma forma tão leve. Gente, se fosse leve, não precisava estar aqui produzindo conteúdo? Não precisava ter nenhum mentor de marcenaria? A Karina falou que a força está dentro de nós. Quando tive filhos, fui atender com 2 dias pós-parto e hoje todo mundo reclama ao invés de levantar e ser forte. Exatamente, eu também passei por isso. Eu atendi, acho que com 1 semana, porque o meu foi cesárea. Então eu tava com pontos ainda, porque eu acho que o ponto da cesárea deve ser 10 dias, eu ainda tava com os pontos. Eu deixei o Felipe dormindo dentro do carro e atendi cliente com pontos. Cheguei andando devagarinho ali, tal, sentei, atendi, fiz a venda. Na hora que terminou a venda, ele começou a chorar, querendo mamar. Deu o tempo certinho. Fiz uma venda que eu lembro até o valor, foi de 80 mil na época. 12 anos atrás, 80 mil pra mim, era como se fosse uma venda de 300 mil. Era, nossa, a lotação do mês inteiro ali da marcenaria. Não podia nem vender mais. Sabe? E hoje, a minha família, ela colhe os frutos por eu não ter desistido. Porque com 6 meses eu queria voltar pra marcenaria do meu pai. Mas quanto que era o meu salário? Quanto que era meu salário quando eu era funcionária? Então hoje eu colho os frutos, eu vivo uma vida do jeito que eu sonhei, que eu planejei, que eu plantei para isso. Hoje eu me visto com liberdade, do jeito que eu gosto de me vestir, nas lojas que eu gosto de comprar. Hoje eu viajo para os lugares que eu gostaria de ter viajado, que eu sonhei um dia, eu já viajei. Claro que tem vários outros lugares, eu tenho um sonho de ir para Israel, tá na minha lista ali dos sonhos, mas eu viajei para lugares que eu nunca imaginei viajar. Eu frequentei restaurantes, lugares que eu nunca imaginei frequentar. Eu comprei roupas de valores que eu nunca imaginei que eu ia comprar, eu fui em salões que eu nunca imaginei ir. E se eu tivesse desistido? Entende? Eu mudei rota. Só isso que eu fiz, eu mudei rota. E eu tenho um caso aqui, gente, se vocês quiserem, inclusive, pegar o maior exemplo, assim, de que já pensou em desistir, tem 2 casos. Teve uma época que eu conversei com um casal, eles falaram assim pra mim, que teve um dia, por causa da marcenaria, daí meio que eles já sabiam, eles iam deixar um seguro pros filhos, já sabiam, vamos se matar. Eu não lembro como eles falaram que eles iriam fazer, o marido e a esposa. E aí, Jesus resgatou. Porque eles foram num evento, agora eu não lembro muito bem, eles foram num evento e alguém falou alguma coisa que fez eles mudarem de ideia, tá? Alguém falou, eu não lembro mais como que foi, né? Já tem muito tempo que eles falaram isso pra mim. E eles mudaram de ideia, ou seja, Espírito Santo, eu não conheço outra forma de alguém, né, fazer isso. E eu tenho aqui um vídeo, se vocês quiserem, eu mostro para vocês também, de um caso de um aluno meu que planejou. É muito forte isso, ele já deu como testemunho isso.
Ele foi num evento meu e falou assim, Rita, eu sou seu aluno tal, e eu gostaria de dar um testemunho lá, gostaria de contar uma coisa para você lá no seu evento. Que eu fiz um evento lá em São Paulo, né? Inclusive vai ter outros, se vocês quiserem informações, depois vocês me chamem no direct. E ele pegou o microfone e ele falou assim, eu planejei me matar. Só que daí eu apareci no explorar dele. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo dele aqui. Eu posso até mostrar um pedacinho pra vocês. Quer ver? Vou achar. Gente, foi, eu acho que um dos dias mais emocionante da minha vida. Porque eu nunca imaginei alguém... Achei aqui, vou mostrar pra vocês. Eu nunca imaginei que Jesus trabalharia dessa forma. Comigo e com ele. Porque foi um trabalhar pra mim. Porque eu falei, não sabia que meu propósito era tão assim. Quer ver? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Conta nossa história, eu fico até emocionado. No início foi algo assim, muito difícil. A nossa história da marcenaria na medida iniciou em 2019. No início, nós não tínhamos nada. Começamos com um simples sonho de realizar sonhos e iniciamos. Tínhamos somente a força de vontade de querer transformar sonhos em realidade. Passamos por vários perrengues de entrega, de instalação, de produção. Aí iniciou a pandemia. No início da pandemia, a gente começou a nossa ascensão. Aí tivemos muitos contratos fechados, aí precisamos aumentar nossa linha de produção, nossa capacidade de produção. Nessa nova casa, enfrentamos muito mais desafios. A gente tinha pessoas para trabalhar, tínhamos serviço para atender, mas não tínhamos processo. Imagina, não ter processo e todo bagunçado fez com que a gente chegasse num período muito complicado, muito complexo, né? Muito recurso na mão de cliente, tinha métodos, formas de fazer a cobrança, não tinha gestão, não tinha acompanhamento, entrega atrasada, cliente reclamando. E foi esse específico momento que eu e o Iago, a gente teve uma briga, e eu, né, com aquele monte de situação e cobrança e não sabendo o que fazer, quase tirei a minha vida. Aí meu pai tem lá um ranchinho, né, um lugar onde ele tira o leite das vaquinhas, e nesse lugar específico, um domingo à noite, eu planejava tirar minha própria vida. Eu dormi, quando foi na segunda-feira pela manhã, entrei ali no Instagram, apareceu um treinamento Marcenaria 360. E uma mulher, né, até então nem conhecia, chamada Rita Mentora. Aí entrei, não tinha nem dinheiro para comprar, fui lá e comprei o Marcenaria 360. E esse Marcenaria 360, para nós, foi o divisor de águas, que ele trouxe tudo o que precisávamos para abrir a cabeça, implementar a gestão, e a gente não tinha essa visibilidade. E com o Marcenaria 360 da Rita, foi algo que transformou as nossas vidas. Foi esse o momento da virada pra gente. A gente começou a fazer esse curso e foi aí que a gente virou a página e entramos nesse processo de crescimento e de melhoria. E com esse contato com a Rita, a gente viu que não é só a gente que passava por isso, outras marcenarias passam, outras marcenarias já passou e se ressignificou, assim como a gente. Estou completamente grato, fico até emocionado, porque Deus usou a Rita para tirar a gente daquela situação. E hoje eu poder contar isso nas minhas palestras, né? Testemunhar esse agir de Deus nas nossas vidas. E foi aí que a gente entendeu que a marcenaria não é só sobre móveis, sobre transformar vidas. Eu falo que se não fosse, né, o carinho e Deus, a gente não tinha chegado onde a gente chegou. Achei que eu nem ia me emocionar mais com esse vídeo, que eu já assisti tantas vezes. E parece que é um vídeo que eu pedi pra ele gravar pra mim, né?
Mas só que não, é um vídeo que ele fez para postar contando a história dele lá no Instagram dele. E acabou que ficou um vídeo de um testemunho, né? Espero que ele tenha sido usado ali agora para falar com alguém. Da mesma forma que esse outro casal, eles estavam pensando em tirar a própria vida também, Deus conduziu eles para um local e lá alguém soltou alguma palavra e eles mudaram de ideia, né? Da mesma forma que aconteceu com eles, pode ser que esteja acontecendo hoje aqui com alguém, eu não sei. Eu não sei. Mas eu espero que você tenha o entendimento que você só precisa mudar a rota. Você não precisa desistir, você não precisa achar que você é o seu problema, você não precisa achar que não tem solução ou que o seu problema é maior do que você. Não. Para quem entrou depois aí, eu li um versículo, tá lá em 1 João 4:4, que fala assim: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, novamente eu repito, toda a força que você precisa para vencer os seus problemas, vencer a procrastinação, vencer os seus obstáculos, vencer essa montanha que você está achando aí que é maior do que você, a força já está dentro de você. Você só precisa acessar essa força, tá bom? Ai, a energia foi lá em cima. Desistir não é uma opção. História linda. Pois é, gente, a história deles é maravilhosa. Eu não tinha noção do meu alcance, eu não tinha noção que existiam pessoas assim passando por tanto problema na marcenaria. Não tinha noção nenhuma, não tinha noção de nada. Eu conheci ele lá na minha imersão lá em São Paulo. Eu nem conhecia ele, né? A gente às vezes não conhece todos os nossos alunos ali, não temos oportunidade. E eu falo para as pessoas, quando eu vejo alguma transformação, eu falo assim, que Deus te use. Essa transformação ela não foi só para você, ela é para ser transbordada, para servir de testemunho na vida de outras pessoas também, assim como serviu a vida do Cleiton, a vida desse casal que eu conversei aqui hoje, já virou um testemunho, porque eles não desistiram da marcenaria. Eles têm marcenaria até hoje. Jesus achou uma forma de chegar até eles só para, né, para dar aquele gás ali, aquela força. E existe saída, gente. É só a gente buscar, mudar a rota, fazer a nossa parte, porque Deus já fez a dele, tá? Minha marcenaria vem enfrentando muita dificuldade, mas mesmo assim nunca pensei em desistir. Olha só, já é um testemunho. Adri, eu achei que eu não ia mais chorar vendo esse vídeo, gente, mas eu me emociono muito, muito mesmo, porque Deus tem grandes coisas para nós, a gente só precisa fazer a nossa parte, porque Deus já fez a dele, ele já liberou todas as bênçãos. Somos nós que somos limitados, somos nós que limitamos as bênçãos de Deus na nossa vida, tá? Então, se eu puder ajudar de alguma forma, tem essas lives, tem os meus conteúdos no Instagram. Vamos fazer o nosso print? Quem ficou aí até o final, tira um printzinho da sua mentora e me marca nos stories que eu vou repostar. Ai, tô emocionada aqui também. A marcenaria do meu esposo está passando por um momento difícil, trabalhando em saldo negativo, e confesso que a partir do seu perfil resolvi ter uma outra mentalidade para ajudar no meu esposo. Parabéns, Ana Paula, parabéns. Deus, ele sempre vai levantar pessoas assim, se você ora, se você acredita, Deus vai levantar alguém para ajudar aquela pessoa. E Deus levantou você. Então, faça o seu papel, consuma o máximo de conteúdo possível, ajuda ele mesmo, porque o inimigo ele tenta destruir primeiro o quê? A família, né? Então, Deus levantou você. Você vai ser o pilar de sustentação ali da casa, da empresa, do emocional, de todo mundo. E eu espero contribuir muito com você. Quem tirou o print aí? Quem não tirou,
vou fazer mais uma vez para vocês tirarem print, me marcarem pra gente registrar essa live maravilhosa. E eu vou repostar, tá bom? Foi. Através da marcenaria, Deus está te usando para ajudar muito. Que bênção, Aguiar Lázaro. Conte sempre comigo. Gente, se tem uma coisa que eu amo fazer, é ajudar as pessoas do ramo da marcenaria. Ninguém precisa passar por tudo que eu passei. Meu pai tem uma marcenaria faz 30 anos. Há 15 anos estou na luta com ele, nunca desistimos e agradeço os ensinamentos. Obrigada a você, Karina. Que lindo! Muita gente é isso, é muito legal. Pois é, gente, a gente precisa se unir, se ajudar, compartilhar conhecimento, aplaudir o sucesso do outro, né? Nossa, tá dando bem, tá dando tudo certo, aplaudir o sucesso e ajudar quando não tá naquela fase legal, né? Toda empresa, gente, imagina, empresa pequena passa por certas crises, ok, as grandes também. Não vai achando que, para Coca-Cola é fácil, não é. Não vai achando que para CIMED é fácil, não é. Não vai achando que, essas marcas, né, Magazine Luiza, olha, Americanas, o que passou, gente, não é fácil para ninguém. Não imagina que porque, aquela empresa lá é grande, para ela é fácil. Não, é difícil para todo mundo. Quando é que foi fácil? Quando é que o Brasil não esteve em crise? Quando é que ficou, nossa, o ano inteiro, nossa, esse ano foi tranquilo, esse ano eu vendi, esse ano eu entreguei tudo no prazo, esse ano eu paguei todos os meus boletos em dia, esse ano, nossa, olha, foi tudo fácil. Não tem. Não é só empresa pequena que passa por isso, não. Independe do tamanho. Toda empresa passa por momentos difíceis. O que vai definir se ela vai continuar no mercado ou não é a mentalidade do dono. É o tanto que o dono se entrega, o tanto que ele corre atrás, o tanto que ele se dedica, o tanto que ele planeja, tem estratégia, vai atrás de conhecimento. Então, assim, só depende da gente, tá bom? Eu tenho certeza que você tem muita luz para mudar muitas marcenarias. Glória a Deus, eu tomo posse dessa bênção, tomo posse, eu recebo. Esse ano, depois de 8 anos, foi o maior deserto que vivemos em nossa marcenaria, mas passou com perseverança e fé, olha aí. Até porque esses momentos difíceis são os que fazem a gente crescer, são os que fazem a gente melhorar, são os que nos fortalecem. Então a gente precisa agradecer por esses momentos difíceis. Beleza, gente? Obrigada. Olha só, parabéns para vocês que ficaram aqui 40 minutos de live em pleno domingo. Olha só. Olha a mudança de mentalidade que já está acontecendo nesse mercado da marcenaria. Domingo e vocês aqui na live comigo. Até março fizemos vários orçamentos e nada fechado. Mas a gente agora acredito que você vai ajudar mais ainda. Ô, Glória, que bênção. Espero contribuir muito com o crescimento de vocês aí. Parabéns para quem esteve aqui hoje, porque domingão, gente, não é para qualquer um. É só para quem realmente quer vencer, não quer desistir da marcenaria. E contem comigo, tá bom? Vamos juntos ressignificar o mercado das marcenarias.